Os antigos egípcios diziam: ao atravessardes um deserto, contemplardes um abutre sobrevoando a sua cabeça, saiba que se desviaste do caminho. O abutre está à espera de sua refeição. É hora de recorrer a um mapa, a uma bússola e se reorientar no caminho. Os egípcios do passado viam no abutre um pássaro sagrado. Ele representava um sinal de alerta ao peregrino que se encontrava desviado de sua rota. É interessante que sempre que estamos desviados, desorientados, desnorteados e de certa forma perdidos, será inevitável contemplarmos o abutre. Não me refiro a esta ave de hábitos necrófagos, mas um abutre sutil chamado sintoma. O sintoma é um indicativo de que algo não está bem. Ele nos revela que há um desequilíbrio na homeostase do organismo. O sintoma, na maioria das vezes, ele se somatiza, ele reflete no corpo, porém, a sua origem é de natureza psíquica, o que ocasiona os males ditos psicossomáticos. Há muitas pessoas que sofrem de gastrite, bursite, artrite, psoríase, alergia, asma, problemas respiratórios, digestivos, paralisias nos membros inferiores, dores de cabeça, desconforto visceral, tumores e até mesmo câncer, e não sabem a causa, mesmo se submetendo à análise clínica rigorosa, mesmo se submetendo a inúmeros exames, não descobrem a origem. Grande parte dos sintomas tem as suas raízes na subjetividade. Eles surgem nas sutilezas das emoções. E o interessante é que o sintoma não é nosso inimigo, ele apenas deflagra que algo não está de acordo. Algo precisa ser analisado. São abutres que revelam essa desarmonia, esse desarranjo interior. São abutres que nos mostram que é necessário darmos atenção às nossas emoções. São abutres que indicam o acúmulo de tensão no aparelho psíquico. São abutres que alertam o quão desviados da rota estamos. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico
de transtornos mentais elencará inúmeros abutres sintomáticos que permeiam os seres humanos. Por exemplo, em um mundo acelerado, competitivo, capitalista, materialista, consumista, que supervaloriza o ter em detrimento do ser, que orbita em torno de trabalho, em torno de status e aquisições, os indivíduos imiscuídos nesse sistema são frequentemente visitados pelos abutres da preocupação, da ansiedade, da depressão, da insônia, o abutre da síndrome do pânico, que vem acompanhado de angústia, tontura, sudorese palmar, sensação de falta de ar e medo iminente da morte, experienciado em uma curta fração de tempo. Os workaholics, os viciados em trabalho, frequentemente recebem a visita do abutre do estresse ocupacional, o abutre da síndrome de burnout, que é esse desgaste físico e mental que está associado a alguma atividade profissional. Vemos com frequência abutres de anorexia, bulimia, vigorexia, dismorfia corporal, abutres que pululam em uma sociedade que supervaloriza a imagem, que cultua o corpo, que atentam apenas à superficialidade dos estereótipos. Em um mundo onde as pessoas são convidadas a fugir de si mesmas, que condicionam as pessoas a perderem a oportunidade de serem elas mesmas, os abutres das fobias, manias, neuroses, psicoses e transtornos de personalidade são abundantes, são males típicos da contemporaneidade. Vale salientar que os sintomas não são os nossos inimigos. Eles são setas no caminho, são indicativos de que estamos desviados da rota. Quando atravessamos o deserto da vida e em dado momento nos desviamos, o abutre sintomático ele aparece. O desvio da rota é o convite para que o abutre apareça. É interessante que o livro de Mirdad vai salientar acerca deste fenômeno e ele diz: sim, o homem convida as suas próprias calamidades e depois protesta contra os hóspedes importunos, por se haver esquecido quando e como escreveu e enviou os convites. O tempo, no entanto, jamais esquece, e o tempo, a tempo e horas, entrega o convite no endereço certo, e o tempo conduz cada convidado
a casa do anfitrião. Em verdade vos digo, jamais protesteis contra um hóspede, para que ele não se vingue, demorando-se muito tempo ou tornando as suas visitas mais frequentes do que seria normal. Sede bondosos e hospitaleiros para com todos os vossos hóspedes, seja qual for o seu procedimento ou o seu comportamento, pois na realidade são somente vossos credores. Dai aos mais importunos ainda mais do que deveis, para que se vão gratos e satisfeitos, e para que, se voltarem a visitar-vos, o façam como amigos e não como credores. Tratai cada hóspede como hóspede de honra, a fim de que, captando-lhes a confiança, possas descobrir os motivos ocultos de sua visita. Os sintomas, esses abutres, são convidados quando há um desequilíbrio interior, um conflito não resolvido, uma tensão que precisa de uma válvula ou uma janela de escoamento. Quando isto ocorre, os convidados aparecem, mas eles trazem consigo uma mensagem. Suas visitas não são despropositais, mas são significativas. Converse com o seu sintoma. É bem provável que ouvirás que ele não é a doença, mas você é a doença que precisa ser tratada. O sintoma é um sinal de alerta de que este caminho que estás trilhando conduzirá à morte. Bem-aventurados são aqueles que, ao contemplarem o abutre, não negligenciam a sua presença. Não fecham os olhos para esta realidade, mas observam cautelosamente e cuidadosamente a mensagem que eles trazem. O sintoma é um convidado que tem a missão de lhe reorientar, de trazer uma transformação à vossa existência, de trazer para o caos o cosmos. É a tentativa do seu aparelho psíquico e da sua organicidade retornar ao equilíbrio, à homeostase. O sintoma não vem para te destruir, mas para te transformar. Compreenda esta particularidade e descubra em seu sintoma a mensagem transformadora implícita no mesmo. Que o Eterno ilumine o vosso entendimento para compreender esta realidade. Até o nosso próximo encontro.